Queridas irmãs e queridos irmãos, é muito bom estar novamente aqui com vocês para mais uma vez estudarmos, continuarmos nos estudos do livro Palavras de Vida Eterna de nosso querido irmão Emmanuel. E para iniciar nossos estudos de hoje, faremos inicialmente uma leitura baseada no livro Agenda Cristã de André Luiz, lá de 1947, cujo título é Em Favor de Você Mesmo. E nos diz André Luiz nesta leitura tão agradável: aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência para que os outros o auxiliem, sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você mesmo o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido. Convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, uma vez que todo bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito e, pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza dos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vem das reencarnações inferiores. A partir dessas palavras, Senhor, vamos fazer nossa prece dizendo: Pai amado, Jesus, Mestre querido, obrigado por esses momentos, obrigado por essas oportunidades, onde, estudando lições de Emmanuel, sentimos o Espiritismo mais próximo a nós, trazendo o Consolador prometido por Jesus, trazendo-nos a certeza cristã em nossos corações e permitindo que caminhemos mais próximos aos caminhos que Jesus nos indica. Assim, agradecidos, pedimos permissão para iniciar os nossos estudos de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Irmãos, a lição de hoje do livro Palavras de Vida Eterna se chama Apreço. Palavra simples que traz tanto conteúdo no objetivo final que é dessa obra, que, como nos diz Emmanuel, é estabelecer uma procura do sentido dos ensinamentos do Mestre sob as luzes da doutrina espírita, e nos convida, para tanto, para entrelaçarmos atenção e pensamento sem qualquer outras credenciais que não sejam as necessidades do nosso coração. E assim pedimos ao Mestre que nos ajude, como diz Emmanuel, a ouvir suas lições de forma clara e simples, pedindo-lhe que tenhamos o necessário entendimento dessas lições,
É o que nós estamos fazendo aqui, pedindo ao Mestre que essas lições cheguem direto aos nossos corações. E nessa lição em particular, Emmanuel nos aponta, como eu já disse, uma questão muito simples, cheia de conteúdo cristão, relativo ao nosso comportamento nos relacionamentos do dia a dia, tendo como inspiração, mais uma vez, as orientações de Paulo aos cristãos das igrejas que ele incentivou e ajudou a fundar. Pegando uma certa passagem da carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo dá conselho sobre comportamentos impróprios e comportamentos próprios dentro dos conceitos cristãos. Nesse trecho, Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E aí vem o trecho que Emmanuel usou para a inspiração da lição de hoje. Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo, sejais sábios, não entrem em contendas, falem entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, de maneira dócil, de maneira gentil, e sempre dando graças a Deus em nosso Senhor. E é assim que, dessas palavras de Paulo para os Efésios, que você arruma, com a ajuda de Emmanuel, uma forma muito eficaz de refletir sobre os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Porque apreço é uma coisa que a gente demonstra o tempo todo, é uma coisa fácil de fazer, por pequenos gestos que a gente consiga fazer. E é esse o convite de Emmanuel. E Emmanuel começa a lição dizendo para a gente que o universo é uma corrente de amor, em movimento incessante. Não devemos lhe interromper a fluência das vibrações. Nesse sentido, recordemos que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento, dando louvor a Deus por Jesus, em nome de Jesus. E diz mais, considera sagradas as tuas obras de obrigação. Temos que fazer os nossos deveres. Mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Olha que coisa profunda. Faça suas obrigações, mas faça de forma suave, com apreço aos outros. Olhe para os outros, faça alguns gestos de carinho, de gentileza, de docilidade, em todos os seus relacionamentos. E aí a gente vem, com a ajuda de Martins Peralva, do livro Estudando o Evangelho, a gente pode pegar um trecho em que ele nos ajuda a fixar bem essa lição. Ele diz o seguinte, Martins Peralva, o homem ou a mulher que, apesar de imperfeitos, buscam no cumprimento de suas obrigações espirituais a própria edificação, pela compreensão de que, na vida terrestre, tudo passa, devem continuar preferindo o comportamento construtivo. Nosso comportamento deve ser construtivo a cada passo da nossa vida. E o que é um comportamento construtivo? A visita fraterna, aquele gesto de gentileza, sempre que possível. Uma leitura substanciosa, as tarefas que a gente faz para o bem comum, o bem de todos, os labores do Evangelho e da doutrina, sim, aquilo que a gente faz também quando está se dedicando à doutrina. Enfim, o estudo e o trabalho, estudar e trabalhar. É claro que para isso
nós temos que, dentro ainda das nossas inferioridades, nos orientar para preferir o conveniente ao lícito. Lembram de Paulo que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pois é isso. Nós temos que preferir o conveniente ao lícito, o edificante a tudo aquilo que é permitido, todas as coisas, o proveitoso e útil ao simplesmente agradável. Se fizermos isso, atingiremos com certeza a nossa sublime destinação dentro da eternidade, como diz Martins Peralva, que é a destinação do bem moral. E Martins Peralva pega ainda um exemplo muito claro disso, naquela passagem de Jesus, onde Marta e Maria estão atendendo, mas na realidade Maria fica ao seu lado, ouvindo suas lições junto a ele, e Marta andando de um lado para outro, inquieta, tomando conta das coisas da casa. E Jesus diz nitidamente nessa lição que é o seguinte: olha, Marta, andas inquieta. E a Marta chega e diz: mas Maria está aí parada. Mas ela escolheu a melhor parte. Por quê? Aí nos diz Martins Peralva: há na existência humana, na existência de toda a criatura, duas partes. A material, representada pelas obrigações que a própria vida impõe, e a espiritual, representada pelos deveres relacionados com a alma eterna. Ambas são respeitáveis, porque integram o conjunto de necessidades humanas decorrentes da própria vida em sociedade. O que distingue uma da outra é que a material é efêmera, é transitória, é passageira. Já a espiritual é eterna, imortal, imperecível. A inquietação de Marta mostra um foco ainda muito grande para a parte material, como muitos de nós aqui na Terra. Enquanto Maria absorve secciosa as lições abundantes de espiritualidade que o Mestre dá. E é isso, à medida que a gente orienta um pouco mais para a parte espiritual, a gente começa a sentir dentro de nós um maior desapego. E isso nos leva a uma maior quietude, a um sossego, uma profunda e inalterável calma no trato com a parte material, que é esse desapego, à medida que a gente vai se espiritualizando. Isso não é do dia para a noite. E é por isso que Jesus, nessa lição, nessa passagem, ele compreende totalmente a situação de Marta, ainda muito inquieta, porque ele notava que Marta ainda estava num apego maior à parte material, embora saibamos todos que chegaremos a um ponto mais alto, mais esclarecedor. E Martins Peralva termina dizendo o seguinte: olha, quando a gente passa dos 50% da dedicação mais à parte espiritual, essa percentagem ela faz com que a gente veja as coisas melhor. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar superar essa parte material. Para quê? Para que a gente transite em outras órbitas, que a gente sintonize com a órbita mais espiritual. E onde é que a gente faz isso? Aí chega na lição de Emmanuel, no dia a dia. Por quê? Porque com esses pequenos gestos, com essas pequenas atitudes em que a gente se torna mais espiritualizado, a gente vai trazendo, interiorizando esse sentimento desmaterializado, eu diria, de estar mais ligado às coisas do espírito. E diz Emmanuel com muita sabedoria, coisa simples: os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Não vai dizer nada, mas se você der mais atenção ao pai, como isso fará bem para eles? E para nós mais ainda, tá? Os filhos anotam-te a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. E como a gente vê que os filhos gostam que a gente dê atenção, que a gente
veja o que eles estão fazendo, que a gente se interesse por eles. Isso é uma benção. Os colegas da ação, do trabalho, conhecem que você é uma pessoa solidária, mas serão bafejados com renovadora energia perante a afirmação do teu concurso espontâneo. Ou seja, você é solidário, mas vai espontaneamente, não precisa o cara te pedir. Se oferece, se mostre presente no dia a dia, no trabalho, em qualquer coisa que a gente esteja fazendo. E existem companheiros, os companheiros reconhecem que você é amigo. Contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Você é amigo? Expressa essa amizade. De forma simples, singela, mas expressa. Mostra que você é amigo. Esteja presente. Isso é uma bênção para quem ouve. E aí você tem várias obras de Emmanuel, de André Luiz, que são pródigas em falar disso que a gente está falando aqui, de sermos no dia a dia mais afáveis, mais próximos dos nossos próximos, mais próximos dos companheiros de jornada, aqueles que dividem o caminho com a gente. Diz, por exemplo, Emmanuel, em Vinha de Luz: se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Ame, só ame. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não fale mal, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Seja dócil quando se você vai ensinar, se você vai agir de forma caridosa. Senão não é caridade. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te convidou. Vai e serve. Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente aos passos dos semelhantes. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da religião e da profissão. Gentileza é água pura. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Nós temos que ser gentis, mais ainda com aqueles que a gente ama. A via do Senhor é o mundo inteiro, nos diz André Luiz, no livro Conduta Espírita. E o culto da caridade não existe circunstâncias especiais. Tanto é que ele nos diz que a saudação fraterna é cartão de paz. E se você for viajar, não se esqueça do respeito, da gentileza e da cordialidade com aquelas novas pessoas com que você irá tratar, com os funcionários, os servidores, os veículos, os hotéis, todos os lugares que você for. Não se esqueça do respeito, da gentileza e da cordialidade. E, por nós mesmos, perante nós, diz André Luiz, renda culto à amizade e à gentileza, estendendo-as, quando possível, aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina, para ser agradável aos outros. Seja verdadeiro consigo mesmo, mas isso não lhe impede de ser gentil, de ser amigável, sempre que possível. Sempre que possível. E aí, juntando com a lição de hoje de apreço, diz-nos Emmanuel, depois de tudo isso que a gente já viu, de tantas coisas importantes que a gente tem que fazer, diz-nos ainda Emmanuel, que ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Doação de si, não é doação
da espécie, é doação de si. Ninguém pode avaliar a importância para o outro e no fim para nós também, porque o que a gente recebe de coisa positiva é impressionante. Quando a gente faz as pequenas doações, são gestos de gentileza, gestos de afabilidade, gestos de docilidade. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Aquele ambiente pesado, você chega. Bom dia! Dentro do elevador. Uns vão olhar para o lado. Olhou, mas outros vão se sentir energizados. E como isso pode fazer bem? Uma flor de vez em quando para a pessoa amada. Nossa, já pensou? Isso é assim, uma florzinha. Pega uma flor ali no supermercado e tal. É um gesto, é aquilo que você faz para agradar, para levantar, para energizar. E como diz Emmanuel, não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. A gente faz isso com um pensamento positivo, para agradar, para mostrar amizade, para valorizar, para alimentar o bem, afinal de contas. E aí, como a gente já falou muito desses dois temas, docilidade e gentileza, a gente pede a ajuda de Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo no livro Celeiro de Bênçãos, onde ela nos diz que docilidade é também segurança interior, equilíbrio, conhecimento por experiência pessoal dos problemas com exteriorização de paz real. Sê dócil e consolarás com mais acerto. Devemos recordar que Jesus, ao anunciar o Espiritismo, deu-lhe o nome de Consolador. E a verdade é que ninguém consola ferindo, nem edifica agredindo. A gente não consola ninguém se ferir essa pessoa. E se a gente for agressivo, não vamos estar construindo nada, não vamos estar edificando nada. Devemos ser austeros, mas joviais, rigorosos, porém corteses, à semelhança do nosso mestre. Devemos utilizar a verdade, a severidade, a honradez docilmente, com amor, porquanto só o amor, em qualquer circunstância, consegue o milagre da renovação, da experiência e da legítima saúde espiritual. E façamos o culto à gentileza. Não devemos negligenciar em nenhum momento sermos gentis. A energia para a execução das tarefas não dispensa a gentileza na realização das metas a desenvolver. Nós podemos estar apressados, podemos estar precisando fazer as coisas. Temos que fazer rápido, com energia, mas devemos fazer com gentileza. Gentileza é também expressão de cordialidade e de afeto. Quando o homem empreende a façanha de fazer-se amar, chega-lhe à mente o valor expressivo da gentileza e da afabilidade, como sendo pórticos pelos quais se adentra na busca de entendimento e de afeição. Gentileza e afabilidade nos abrem as portas, são os nossos portais para conseguirmos entendimento e afeição de todos com que convivemos. Não aguardes, porém, que sejam os outros gentis para contigo, seja você primeiro. Você estará assim se preparando para viver em esferas superiores, em colônias espirituais, para um dia onde nós poderemos nos transferir e onde nelas o respeito e a cordialidade, assim como gentileza e o afeto, preponderam em todos os círculos. É uma preparação. E com isso, encerramos a lição de hoje, quando Emmanuel nos diz, por mais dura que seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria siga adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. Diz-nos Emmanuel, para que reflitamos e fiquemos com isso em mente. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente culpado
ocupado, desculpem, Prometeus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça em seu nome tudo, inclusive o último verme da última reentrância abismal. Deus está sempre presente e nos provendo energia, nos provendo todas as oportunidades. E dessas oportunidades nós temos que aproveitar. E assim nós podemos dizer, encerrando, Pai amado, Jesus Mestre querido, obrigado pelas bênçãos dessa lição, obrigado por sabermos o quão importante é o apreço no nosso dia a dia, os gestos, as situações em que podemos ser gentis, dóceis, afáveis, buscando criar o seu reino em nós e nos ambientes em que convivemos. Assim, Pai, agradecidos por tudo, agradecido pelo Mestre Jesus em nossa vida, pedimos permissão para encerrar os nossos estudos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.